escorrega o gás, pá, ok, atrás do gás, sempre atrás do gás, ok. Milhares de mortos e mutilados, milhões de deslocados, famílias fragmentadas, fome e miséria. Foi o resultado de mais de 40 anos de guerras em Angola. 14 de luta pela independência, 27 de intensa guerra civil. E tudo parecia interminável. Mas, no início de 2002, tudo mudou. A morte em combate de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, provocou mudanças radicais no xadrez político-militar do país. A paz é definitiva, não há razões para dúvidas. Este é um grande dia na história de Angola, na história da África. Os angolanos acabaram por se entender ao fim de muitas décadas de desentendimento. Pensamos que estamos a dar um bom exemplo à África e ao mundo. A paz está consumada. Está consumada. Absolutamente. A paz chegou menos de 2 meses depois, a 4 de abril, com a assinatura do Memorando de Entendimento de Luena, complementar ao Protocolo de Lusaka. Era o concretizar de um sonho de milhões de angolanos, a conquista da paz definitiva após o falhanço dos Acordos de Bicesse, assinados em 1991 e rasgados um ano depois, com o reacender da guerra pós-eleitoral. Desta vez, a história teria um final diferente. Desta vez, recorremos à nossa própria experiência. Analisamos os nossos próprios erros e insuficiências. Curvamo-nos sobre a nossa própria dor e sobre o sofrimento do nosso povo. A UNITA e as suas forças militares consideram que, analisadas todas as escolhas possíveis, a opção da negociação, da paz e da reconciliação é melhor, a mais sábia e aquela que realmente vai ao encontro do desejo mais profundo de todos os angolanos, que são, em definitivo, os verdadeiros vencedores desta guerra que hoje, por este ato, damos por terminada. Renascia a esperança dos angolanos. Hoje sois testemunhas do nosso patriotismo e da nossa vontade inquebrantável de construir um país uno, indivisível, próspero e respeitado no contexto das demais nações. A era é a da confrontação de ideias, na concorrência através de programas econômico-políticos, socioculturais e da construção da coesão social na paz e na reconciliação nacional. O apelo à guerra para acabar com a guerra deu os resultados pretendidos. Temos que celebrar o facto de não ter havido um retorno ao conflito armado. Foram feitas várias tentativas desde 75 e nenhuma vingou, sempre houve retorno, então nós temos que celebrar esse facto. Foram muitos anos de guerra, muitos anos de destruição, de morte, de sofrimento, e a paz é a melhor coisa que aconteceu ao país e ao povo angolano depois da independência.
calaram-se as armas e logo veio o primeiro choque com a realidade. Um país em escombros, completamente minado, precisava recuperar do tempo perdido, mas carecia de dinheiro para a empreitada da reconstrução nacional. Toda a economia tinha sido dedicada ao esforço de guerra. Era urgente a ajuda internacional. Uma boa parte do país, dados apontavam para cerca de 90% do país, estava minado. O que impedia a partida do desenvolvimento de ações produtivas nas zonas rurais. Mas pior ainda, cerca de 60% da população angolana era deslocada e vivia de ajudas humanitárias da comunidade internacional. Entretanto, conseguir dinheiro para o trabalho de reconstrução foi um exercício bastante difícil. Esta opção não foi do agrado da comunidade internacional, normalmente dos países ocidentais, e então eles decidiram, em forma de retaliação, entre aspas, não realizar a conferência de doadores. Ao aceno angolano, a China foi a única a responder de forma positiva. Veio a constituir um grande motivo para todos nós olharmos para o país de uma forma diferente. Todos nós lutávamos para Angola ganhar uma dinâmica muito grande e essa dinâmica foi ganha, temos que reconhecer. Reconstruíram-se estradas, infraestruturas, pontes, escolas, hospitais, cidades estavam completamente laceradas com a guerra que seguiu ao período pós-eleitoral e assentaram-se populações. Houve também um movimento muito grande de populações durante este período da guerra do pós-eleitoral, principalmente das cidades que estavam em guerra, dos municípios que estavam em guerra e procuravam melhores condições e as condições fundamentais, todos eles vinham para Luanda porque onde havia mais segurança. Então, o presidente José Eduardo dos Santos, na altura, virou-se para a China, que aceitou financiar a reconstrução do país. E é isto que foi feito entre 2002 e mais ou menos 2012. Com o dinheiro chinês, o país tornava-se num verdadeiro canteiro de obras, rumo à reabilitação das principais infraestruturas. Homens e máquinas movimentaram-se em várias direções para a correção da herança da guerra. Os países e as nações demoram muito a criar e a cristalizar como nação, e a guerra terminou, era necessário depois da guerra. Nós criamos uma euforia muito grande em 2002 e esta euforia veio acompanhada naturalmente por um grande sentido de correr atrás do grande prejuízo, porque tinham sido muitos anos, desde 1975 a 2002, com uma guerra atroz. Passadas mais de 2 décadas, qual é o balanço que Angola temos hoje? Se olharmos para o ano 2022 a 2025, os tais 23 anos, podemos dizer o seguinte: teve vários momentos, um deles a reconstrução nacional, 2002 até mais ou menos 2008, em que de facto tivemos uma ajuda por linhas de financiamento, de vinda também de cidadãos, maquinaria e tecnologia da República Popular da China. Depois também sofremos a questão de 2008, com a crise hipotecária e imobiliária dos Estados Unidos da América, que afetou todo o mundo, inclusive Angola. O país não avança, o país tem fome, o país vai se afundando, não é? A intransparência é a realidade. Não podemos dar mais crédito do que aquele que de facto está à vista de todos. É um fator importante, temos que preservar
e temos que preservar construindo uma nação cada vez mais digna para todos os angolanos, onde todos se sintam realizados, se sintam parte, e é aquilo que, do ponto de vista do nosso governo, a nossa principal função é fazer do nosso país um país inclusivo, em que o potencial de cada angolano, de cada angolana se realize plenamente, quer seja na área económica, na área social ou na área política. Entre alguns avanços e muitos recuos, ao longo de todo este período de paz, a economia angolana, bastante dependente ainda do petróleo, sucumbiu à volatilidade imposta pelo mercado internacional. E do boom económico à recessão, quando menos se esperava, o choque foi rápido. A partir de 2012, houve uma recessão que afetou negativamente estes esforços, e diga-se também que algumas pessoas próximas do presidente não interpretaram corretamente a visão que ele tinha em termos de reabilitação e desenvolvimento do país, e começaram a usar os recursos que tinham sido obtidos da China de forma menos adequada e principalmente para benefício próprio. É positivo, mas queremos mais. E então todos nós que amamos o país queremos, obviamente, que nos próximos anos continuemos a crescer e esse tenha impacto na vida das pessoas. É convicção geral que o país teve todas as condições favoráveis para melhor aproveitar os ganhos da paz, sobretudo economicamente. E em tempo de paz começámos a crescer também com o crescimento do preço do petróleo, que depois teve um grande crescimento a todos os níveis. Depois nós todos sabemos que em 2015, 2016, por via da queda abrupta do preço do petróleo, passámos por 6 anos de recessão económica, que terminou em 2022, em que nestes 3 anos, 2022, 2023 e 2024, tivemos um crescimento positivo de economia, que ainda está a crescer e que queremos que em 2025 seja superior ao ano pré-pandémico 2019-2020, para que esses efeitos do crescimento da economia tenham impacto na vida das pessoas em termos das famílias, das empresas. Os obstáculos, as dificuldades são muito grandes. Particularmente tivemos crescimentos, mas depois tivemos a queda da produção de petróleo para metade e muitas das vezes o preço reduzido a 1/4. E depois tivemos a Covid. Ora, isso foram fatores redutores do nosso desenvolvimento. Penso que o excessivo endividamento de Angola à China nos últimos anos criou também um problema de falta de liquidez no sistema financeiro, no mercado angolano. Creio eu que é necessário continuarmos a trabalhar, não podemos nem dormir à sombra da bananeira, também não podemos ser muito céticos. Quem vai mesmo construir o nosso país somos nós, os angolanos. Não esperemos que os estrangeiros venham a reconstruir e fazer do nosso país o que nós angolanos queremos. Portanto, nós temos que ter vontade própria, temos que investir naquilo que é fundamental. Penso eu que é uma revolução muito grande a nível da agricultura, para criar uma base sólida a nível dos alimentos. Bastante atingido ao longo do conflito armado, o parque industrial dá sinais bastante tímidos de recuperação. Ele não só é importante para o crescimento do emprego, da formação profissional, da arrecadação fiscal, mas também para aqui promover o país para as exportações e substituição das importações. Descuramos algumas vertentes. Uma das vertentes foi a produção de matérias-primas, em que a agricultura, aquela que estava na cadeia mais à frente, que são as famílias, porque tinha havido a destruição pela guerra do tecido empresarial, levou a que o crescimento na agricultura não fosse proeminente e, portanto, obrigava a importação de bens, bens de consumo, a importação de matérias-primas, particularmente dos cereais. É ao mesmo tempo também um fator de retroalimentação para que nós, todos os angolanos, percebamos que
no fundo, precisamos de preservar a paz como a base para que a nossa nação possa continuar a progredir. Os desafios são, por isso, ainda enormes. Há um trabalho grande pela frente. Num balanço, assim, muito resumido, diríamos que, em termos de infraestruturas, em termos de eliminação da destruição e dos vestígios da guerra, estivemos e estamos muito bem. Mas, no que diz respeito à eliminação da fome e da pobreza, e também na questão diríamos, de programas de desenvolvimento, principalmente daquelas comunidades mais carentes, ainda temos muitos desafios ali. Embora tenhamos conseguido viver sem o conflito armado nas dimensões que tínhamos durante 23 anos, há ainda algum desafio em relação à ideia daquela paz duradoura, né? E, sobretudo, o desafio assentaria em 3 aspectos. Nos últimos anos temos assistido a uma polarização, sobretudo polarização política, um antagonismo bastante violento, e se calhar é importante, tal como fizemos a partir de 2002, é preciso desarmar algumas mentes, tal como fizemos com os ex-combatentes, ou seja, a polarização, o diálogo violento, né? Ainda é muito presente na sociedade e é preciso desarmá-los. Estamos no caminho, só que temos que acelerar, porque não podemos estar confortados quando a gente vê que se o crescimento era para 4,2% e agora baixa para 3,2%. Nós temos que reagir. É no campo político que ainda residem algumas preocupações, marcadas sobretudo pela polarização partidária. E por isso, a reconciliação nacional ainda está longe de terminar. Tem tido altos e baixos. Enquanto outros países, a polarização é em torno de discussões do caminho de desenvolvimento, de opções políticas, económicas e sociais que se fazem. Eu penso que muita da instrumentalização política que vai depois degenerar na polarização em Angola ainda vem muito assente no recordar do mal que todos nós nos fizemos durante o período da guerra. Então tem este particular, que é como se estivéssemos numa viatura, mas preocupados a olhar para o retrovisor e não necessariamente para o para-brisa. Ao fim de 23 anos de paz, a vontade é não perder o comboio da história. Os desafios sociais são grandes e há quem os veja como uma bomba relógio, ainda não desativada. Os dados estatísticos agora apontam que, as estatísticas até oficiais, que 1/3 da população vive abaixo da linha da pobreza, 2/3 de famílias tem pelo menos sob um elemento, um fator de pobreza multidimensional. Vemos até a olho nu um grande número de famílias com muita dificuldade em satisfazer as suas necessidades básicas. Portanto, aí ainda há muitos desafios esses que são prementes e que são urgentes. As estatísticas dizem que, em relação ao nível de pobreza, também não estamos muito bem, ou são preocupantes, e era importante atacar, porque o conjunto de uma série de necessidades básicas insatisfeitas colocam as pessoas não só numa situação de vulnerabilidade, mas expõem-la aos riscos de que amanhã alguém, em nome de ideais políticos ou de interesses políticos, as venha manipular e voltar a crescer o nível de conflitualidade na nossa sociedade. Angola é um país muito grande, tem 1.246 km² e provavelmente hoje teremos apenas 17% das nossas terras aráveis ou do nosso país que
está a desenvolver a agricultura, o que é muito mau, quer dizer, nós temos um déficit de 83%. Portanto, isto é que está mais ou menos, são as terras ocupadas, mas não é a terra realmente produtiva. Eu penso que com 10% de terras produtivas muito fortes, nós alimentaríamos Angola sem qualquer problema em todos os níveis. Seja como for, há ainda esperança. A população angolana é muito jovem. A maior parte dos angolanos, felizmente podemos dizer isso, tem menos de 23 anos e, portanto, já nasceram num país longe do conflito. Então esperamos que essa nova geração, mas também isso requer uma certa maturidade dos atores políticos, sobretudo um sentido de ser e de estar que não opta pela contínua instrumentalização daquilo que foi um período muito mau da nossa história. Os angolanos hoje, no seu dia a dia e na sua interação social, não olham para quem é do partido A ou B, até porque um dado interessante é que há famílias que pertencem a um partido e pertencem a outro. Já era assim no período da guerra e agora até mais. A paz chegou e ficou. Mas as opiniões dos angolanos dividem-se quanto a avanços e recuos. Sem paz, só não consegue alcançar o que quer alcançar. Então acho que quando as pessoas vivem em paz, melhor é para que possam atingir os seus objetivos, né? Espero que haja progresso nessa terra. Não vive nada bem. Acredito que há 5 a 6 anos atrás ainda estava melhor. Agora já não está nada bom o país e também a convivência, como é que eu posso dizer, o salário acrescentou, mas a cesta básica não ajuda em nada. Tinha que melhorar mais coisas, melhorar algumas coisas, né? Mas eu acho que ainda tinha que melhorar mais. Como que é, por exemplo? Como no caso da educação, a saúde, tinham que apostar mais na juventude. A melhoria não temos, sendo sincero. Se melhorou coisas, eu não sei, né? Mas o que nós esperamos é que melhore mais. Porque 23 anos, eu com 35, realmente não estou a me falar não estou a me culpar. É tipo, eu sou o país, não tenho nada. É como o país, 23 anos, nada, não temos saneamento básico em condições, não temos um salário digno, não temos emprego para a juventude. E aí, falando de 23 anos, eu falando de 35 anos, eu deveria ter uma vergonha. O irmão não humilhe o seu irmão. Estamos proibidos de falhar nesta grandiosa tarefa da busca e da consolidação da paz.